Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar nos inspira sempre. Boa noite. Conexão Poder recebe hoje a deputada estadual Luciane Bezerra e o secretário de Saúde de Mato Grosso, Jorge Lafetá. No primeiro bloco, vamos conversar com a deputada Luciane Bezerra, que se destaca na Assembleia pela dura oposição que faz ao governo do Estado e pelas críticas contundentes às obras da Copa. No segundo bloco, vamos discutir o caos da saúde de Mato Grosso com o secretário Jorge Lafetá. Fique com a gente, o Conexão Poder deste domingo está no ar. Ela está no primeiro ano de mandato na Assembleia Legislativa e já desponta com importante e polêmica liderança política de Mato Grosso. Sexo frágil? Nem tanto. Eleita com cerca de 15 mil votos, Luciane Bezerra vem se destacando no parlamento pelas duras críticas ao governo Silval Barbosa e também as duras críticas contundentes, aliás, às obras da Copa e também à base governista da Assembleia Legislativa. Para esta entrevista, conto com a ajuda do jornalista Bruno Garcia e também do jornalista Paulo Coelho. Deputada, boa noite, obrigado por ter vindo. Como é que a senhora analisa esses 3 anos de mandato? A senhora está indo para o último ano. Qual é o balanço que a senhora faz desses 3 anos de mandato da senhora na Assembleia? Olha, André, primeiramente, boa noite, Bruno, boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui nessa roda com vocês, de debate. Eu caracterizo um mandato de muitas conquistas. Até mesmo porque uma das maiores foi a expectativa que foi gerada em cima da deputada Luciane Bezerra, por achar que, por ser mulher, nunca tinha concorrido a nenhum cargo político e chegar à Assembleia Legislativa convivendo com 23 homens, que muitas vezes esse cenário teria um certo desconforto com a pessoa da Luciane Bezerra. E eu mostrei que não, consegui colocar os meus posicionamentos, mostrei que tenho posição, tem um lado, e isso foi o que mais, assim, deu de credibilidade ao mandato da deputada Luciane Bezerra. Por isso justamente que eu falei do sexo frágil, né? Sexo frágil, mas nem tanto, né? A senhora lidou aí com 23 marmanjos na Assembleia, a senhora é uma figura muito simpática e muito delicada, por sinal, e teve que atuar com esses 23 colegas, e agora também tem a colega Teté Bezerra, que foi eleita junto comigo. É mais uma mulher para te ajudar nessas questões. Isso. A Teté foi eleita, mas assumiu aí vamos dizer assim, um objetivo muito maior, que era ajudar a Copa, né, assumindo a Secretaria de Estado do Turismo. E agora, recentemente, o ano passado, que ela voltou a casa, e juntas nós estamos mostrando um diferencial que a mulher faz na política. E isso é bom. É um ano de eleição agora, onde a gente acredita que com esse trabalho seja um incentivo para que novas mulheres venham para a política e também participe das mudanças e dos debates que nós precisamos para o Mato Grosso e para o Brasil. Deputada, boa noite. Boa noite, Paulo. Que, afinal de contas, tem de errado esse governo, o governo Silval Barbosa, que tanto motiva a Luciane Bezerra e outros poucos ali dentro da Assembleia Legislativa a fazer uma posição tão forte diante da gestão que aí está? A senhora, eu já pude reportar várias e várias vezes, levando adiante aí, ou trazendo à tona algumas situações que, ao seu ver, estavam ou estão irregulares. Que situações são essas? Que motivos, de fato, a tornam tão opositora assim ao governo Silval Barbosa? Primeiro, Paulo, que não foi do meu grupo político, não ajudei a eleger, não votei. Isso é um ponto crucial. Mas se estivesse dando certo o governo dele, provavelmente a senhora... O segundo passo, se fosse um governador que estivesse fazendo o seu trabalho, que estivesse respeitando o voto que teve da maioria da população matogrossense e, acima de tudo, respeitando o ser humano e o dinheiro público, com certeza hoje ele não teria nenhum tipo de oposição dentro da Assembleia Legislativa. Ao contrário, hoje até a base governista está insatisfeita com o governo que ajudou a eleger. Então, não é porque a deputada Luciane Bezerra é oposição ao governador Silval que eu faço alguns posicionamentos e alguns enfrentamentos. Mas é porque as irregularidades, as suspeitas, os indícios de irregularidade, de desvios de dinheiros públicos são enormes desse mandato. E nós fomos eleitos para fiscalizar o dinheiro público, acima de tudo. Claro que nós sabemos que o deputado estadual
dentro dos seus afazeres, dentro das suas atribuições, uma delas é fiscalizar, mas também legislar e também defender o interesse do cidadão. Alguns exemplos aí, dentre essas coisas todas que a senhora julga ou avalia que não estejam corretas na administração do governador Sival Barbosa? Olha, dentre tantos escândalos, que não foi nem em nível mais de Estado, e sim em nível nacional, que o Mato Grosso já encarou, inclusive até dentro das obras da Copa, nós podemos destacar aí hoje, dentro desse cenário que nós vivemos, no último ano do governador Silval, o que mais preocupa a deputada Luciane Bezerra hoje, nessa reta final, os recursos do Estado, do poder hoje da sociedade, principalmente do produtivo, que não entra nos cofres públicos do Estado, André. Porque o que entra na fonte 100, de certo modo, eles têm aí um certo cuidado de como fazer as coisas. O que me preocupa hoje é o que não entra no cofre do governo do Estado. Incentivos fiscais ou renúncia fiscal? Qual é a pergunta? Qual é o certo? Hoje nós temos aí alguns indícios de algumas irregularidades que não tem explicação. Exemplo disso, nós temos hoje o frigorífico aqui, vamos citar hoje um dos cartéis que existe dentro do Mato Grosso, tá a JBS por trás, juntamente com a Frialto, né, dessa junção. Dentro disso, eles têm hoje aí um crédito que eles fazem, eles recolhem o ICMS por uma estimativa, como todos os outros. JBS lê-se Friboi. Isso, a marca que a maioria que todo mundo. É Friboi, está se referindo. Então, nesse ponto, esse ICMS, ele é por estimativa, que ele recolhe. Por ano, esse ano, a estimativa dele é de 34 milhões que ele recolheria ao Estado. Só que há um estudo feito da Cefaz, dentro da Cefaz, por técnicos, que ele deveria arrecadar 400 milhões para o Estado. Então, que incentivo é esse que está dando? Seria uma renúncia? Seria uma renúncia fiscal. É isso que eu não consigo entender. E o que não entra no cofre do governo é muito mais fácil de ser desviado. Porque quem é uma empresa, como é o porte dessa, que não vai devolver 50% se ele tiver um lucro de 50%? Então, essa é a minha preocupação. Houve uma carta de um protocolo de intenção em 2012, onde eles tiveram um incentivo fiscal de 74 milhões. É uma acusação muito séria, deputada. A senhora tem algum indício, alguma prova do que a senhora está falando? Está aqui no meu iPad, se vocês quiserem ver. Eu tenho um protocolo de intenção, só quer dizer onde foi assinado pelo governador, juntamente com o JBS. Ele dá um incentivo de 400 milhões, que seja para essa empresa, e essa empresa recolhe 50 e devolve 200 para alguém? É a preocupação e informações que nós temos. Só que até você chegar nesse pote, para você saber, até você conseguir, você não tem informações da Cefaz, você não consegue fiscalizar. Já fiz requerimento para a Secretaria de Indústria para saber sobre os incentivos fiscais, teve a capacidade de me responder dizendo que é sigilo. Ou seja, eu como parlamentar eu não posso fiscalizar um incentivo fiscal no Estado, é sigilo, eu não posso ter acesso a isso. Eu entrego um requerimento para a Secretaria da Cefaz querendo saber do FETAB. Eles mandam para mim que o FETAB em 2011 arrecadou 300 e poucos milhões. A Secretaria de Infraestrutura responde para mim que arrecadou 500 e poucos milhões. Ué, então como que bate essas informações? Como que hoje o deputado, ele consegue fiscalizar esse Estado se eles mentem nos números? Falta transparência. Transparência e tem o maior cara de pau, óleo de peroba mesmo, porque eu sou madeireira, perdão da palavra, óleo de peroba mesmo que eles passam na cara e mente na cara dura. Então, essa é a preocupação que nós temos hoje com o Estado do Mato Grosso, é fiscalizar como fazer. Agora, isso que eu estou falando na informação, eu tenho o protocolo de intenção aqui, assinado pelo governador, tem um estudo mais ou menos feito pelos técnicos, principalmente do Sinfat, que são dos fiscais, onde hoje essa empresa deveria arrecadar 400 milhões, ela paga em média 34 milhões ano, deste ano de 2014, e aí eu falo para a população, como fazer isso? Ah, deputada, é o trabalho da senhora de fiscalizar. Eu estou tentando fazer isso. E quando eu conseguir as provas, o Ministério Público vai ter que agir. Mas se a senhora tem indício, o Ministério Público, pelo que me consta, ele tem que ser provocado, né? Com um mínimo indício, ele já abre uma investigação. E é o que eu venho fazendo. São suficientes esses indícios? Sou muito cautelosa no que eu falo. Quando eu falei do VLT lá atrás, há quase 2 anos atrás, eu fui muito baseada em cima de constatações. E hoje está acontecendo o que a deputada Luciane falou em relação ao VLT. Então, se alguém puxar pela memória, vai saber que eu, Paulo, você que é jornalista sabe, eu digo lá que tem na Assembleia alguns companheiros, nada contra, cada um tem um estilo de trabalho, mas tem companheiros lá que são papagaio de imprensa.
Eu não gosto disso. Ou seja, que diz A aquilo... obrigação do parlamentar é eu dar notícia para você, é eu te dar notícia. Não é vocês irem atrás e eu usar essa notícia na tribuna e ficar indignada. Eu não trabalho desse jeito. Por isso que muitas vezes o trabalho da deputada se realça dentro de alguns outros companheiros, justamente pelo jeito de se fazer política. E uma outra linha também que a senhora poderia estar usar, que é prerrogativa sua, além de se indignar na tribuna e provocar o Ministério Público, seria usar da sua eloquência como parlamentar e aglutinar um certo grupo, no mínimo de 8 deputados, e provocar uma CPI. Isso aí não é caso de CPI? Não seria caso de CPI? Uma situação como essa? Você sabe a dificuldade que é na casa de se criar uma CPI. E dentro disso nós temos algumas engatilhadas, não vou expor aqui agora alguns colegas, eu mesmo estou encabeçando uma. Então nós temos aí algumas que estão engatilhadas, mas ainda existe uma dificuldade das assinaturas. Essa CPI dos frigoríficos está engatilhada. Inclusive o colega aqui, Roberto França, acabou falando na semana passada dessa CPI e gerou um alvoroço no governo, um alvoroço na Assembleia. Eu não sei se a senhora está encabeçando, mas eu sei que a senhora está inserida, ou pelo menos estava, até aí num passado não muito distante, nas propostas de CPIs da Trimec ou construtoras, e também na proposta de CPI do FETAB. Sim. E a senhora ainda está envolvida nessas CPIs, e essa propriamente aí dos incentivos ou renúncia fiscal aí, como que poderia ser isso aí? Isso já está se mexendo nesse sentido? Paulo, fora a primeira assinatura de quem propõe a CPI na casa, que é quem está encabeçando, eu sou a segunda. Toda a CPI naquela casa eu assinei. Não tenho, pode chegar qualquer um e falar, a senhora assinou a assinatura? Sim, é minha, eu coloco meu nome embaixo. Não retira? Não retira, eu acho que isso Porque tem gente que retira, né? Tem deputado que retira. Não, eu nunca fiz isso, não vou fazer. Mas a partir tem conhecimento do momento... de alguém que já te retirou? Já, tanto é que uma delas foi... Nós não conseguimos implantar, porque teve um parlamentar que retirou em cima da hora. A senhora não vai dizer o nome aqui para contemplar a gente com essa informação não vou fazer isso. Maravilhosa. Cada um tem a sua consciência também. Cabe ao eleitor, nesse ano agora, né, julgar o Mas se a senhora não falar o nome de quem tirou, o eleitor não vai saber. É complicado para o eleitor em casa saber quem é, se é deputado. Fala o nome. Pergunta Fala para suas quem propôs a iniciais, CPI, deputado. aí o interesse é maior dele. Na minha, se alguém retirar na que eu que estou propondo, aí eu falo para vocês. Não, até agora não. Em relação a essa da renúncia fiscal aí, a senhora se disporia ou está disposta a propor, a buscar o apoio? Para você abrir uma CPI, não basta Precisa simplesmente de você ter alguns indícios ou você ter algumas informações. Você tem que ter algumas provas. E é o que eu estou fazendo. Então, o meu trabalho ele é muito pautado na seriedade. Porque eu começo e termino. Não pode ser oba-oba. oba-oba. Disso foi a demonstração da primeira CPI que eu participei na casa, na Assembleia Legislativa, que foi do MT Saúde. Fiz o meu voto em separado com todas as pressões possíveis. Contrariando Ela alguns. fez um relatório paralelo. Sim, tanto também. é que o meu voto em separado teve mais de 1.600 páginas, enquanto o relatório do relator tinha 500 e poucas E teve gente que não gostou da senhora Não ter feito o gostou, mas paralelo. eu permaneci o meu voto, ainda fui mais além. E provoquei a comissão da CPI num pedido de prisão preventiva a esses supostos... A senhora pediu a prisão do ex-secretário César Zílio, né, que era secretário de administração, e o ex-gestor do MT Saúde, que é o Yuri Bastos. E de todos os outros envolvidos, porque no meu voto em separado foi indiciado mais de 18 pessoas físicas e 3 empresas. E aí que eu digo, a minha parte eu fiz. O Ministério Público agora está na mão do Dr. Roberto Turim e dentro disso cabe ao Ministério Público agora, Bruno, dar resposta à sociedade. Porque o relatório do relator, o Emanuel Pinheiro, foi, segundo a senhora, um relatório muito brando, magro. muito magro, como diz o Paulo Coelho. Né? E o meu eu gordo. fiz um mais iniciativa investigativa. Então, mas e aí? Houve um trabalho pesado de CPI, houve muita investigação, pedido de prisão, a senhora bateu boca na Assembleia com alguns colegas que a gente sabe, e aí? Aconteceu o que com o MT Saúde? Que o MT Saúde não funciona até hoje, e quem precisa está migrando para plano particular. Enfim, como é que ficou essa situação? Hoje estamos discutindo a reestruturação dele. Agora parece que já entrou num consenso dentro da casa e dentro disso agora, possivelmente, esses dias deve estar indo para votação e sanção do governo. Porque senão cai naquela coisa de CPI que acaba não dando em nada. Mas né? foi acaba muito bom a pizza, CPI. né? A CPI mostrou que quando se quer fazer um bom trabalho, se faz, e mostrou as irregularidades, porque é 2 fatores da CPI. Primeiro, da CPI do MT Saúde, queria uma reestruturação do MT Saúde, do convênio.
Com isso, nós conseguimos, que foi muito propositivo, nós conseguimos melhorar essa proposta de reestruturação. Segunda, todo mundo quer saber aonde vai parar o mais de 25 milhões de rombo do MT Saúde comprovados e mais 20 milhões de indícios de rombo, ou seja, mais de 45 milhões que foram roubados do cofre público nosso, que é do dinheiro coisa, e acima de tudo do servidor que contribuiu. Então, agora, quem tem que dar essa resposta é roubado é o duas Ministério vezes, né? Ele é roubado do do desvio e é roubado na hora que ele chega no hospital, ele se sente roubado na hora que chega no hospital e não tem atendimento, né? Aí ele tem que deixar um cheque calção, ou ele tem que passar por humilhação, então ele é vilipendiado duas vezes, vamos assim dizer. É, mais ou menos Eu isso. queria só, antes que o André está louco para mudar de assunto ali, mas eu queria que a senhora falasse dessa... Porque, olha só, estamos falando de possível renúncia fiscal, de incentivo fiscal, de dinheiro, gente, que não se sabe o destino dele. Aí quem está assistindo, deputada, a senhora que é parlamentar legítima e defende os interesses do seu eleitorado em todo o Mato Grosso, depois de eleito, está perguntando lá, mas espera aí, ela tem essas informações, esses indícios, ainda que não hajam as provas necessárias, as suficientes. Por que não explode lá? O governo, Silvaldo, está chegando ao final, está com água no pescoço. E por que ela não traz isso à tona? Além de entrevistas, além de... não é hora de agir do ponto de vista parlamentar, de colocar o dedo na ferida e fazer com que alguém dê essa explicação, além, é claro, desse problema que o senhor falou, que manda ofício, pede explicação e não vem, quer dizer, não existe outro caminho para chegar à realidade, aonde foi parar o glorioso dinheiro do povo? Existe, e eu estou fazendo isso, então tudo tem a sua hora. Isso é um dos que eu estou falando aqui com vocês, eu estou trocando aqui uma ideia com vocês de uma coisa que, dentro do que a gente tem aí por investigar, isso aqui é a ponta do iceberg. E olha o tanto que está abalando, porque quando eu falo hoje dos frigoríficos, o Brasil é o primeiro maior produtor de carne, e nesses dados, Mato André, Grosso tem o maior rebanho. nós temos, principalmente Juara, mais de 1 milhão, é o primeiro do estado, é Juara, onde eu moro, é a Juara minha é sua cidade. base. De exportação dessa carne, vai só 17% vai para fora. Os outros 83% é consumo interno. Então, o que isso está afetando no bolso de nós, brasileiros? Esse cartel que está virando, principalmente no Mato Grosso. Então, aqui o Mato Grosso não é um estado pobre, mas é um estado que precisa de algumas necessidades, é um estado rico especiais. cujo povo é pobre, né? Sim, então é dentro disso. Mas nós vamos ainda falando, calma, ainda tem um Deputada, ano, tem muita assunto, água. como o Paulo falou, eu quero passar o nosso glorioso Bruno Garcia para... Deputado, falando um pouco em política, qual que é a avaliação que a senhora faz a respeito desses políticos que buscam o poder por qualquer preço? Eu não consigo imaginar, Bruno, como seria isso, porque a política caiu na vida da minha família como se fosse uma missão. Eu não corro atrás do poder, até mesmo porque o poder, ele tem os seus benefícios, mas a maioria das vezes só é malefícios. E eu, como uma mãe, esposa, mãe de família, ajudando nessa construção da sociedade, com isso a gente perde muito mais do que ganha, isso eu te garanto. Mas se é uma missão, eu acho que o Criador não dá o fardo maior do que a gente pode carregar. Você falou aí de cargos, de possíveis, né, tá galgando cargos maiores, ou tentando cargos maiores. Eu já escutei Luciano Bezerra, Paola, falar de reeleição estadual. Sim. Depois Federal, falou-se de vice-governadora, está uma briga aí com o PPS para saber quem que... né? E agora, por último, federal. Afinal de contas, qual que é da senhora? A senhora vai tentar a reeleição, a senhora vai tentar federal, ou vai se manter nessa briga, entre aspas, aí com o PPS e outros aí, para tentar ser vice do Pedro Tax? Você em casa não entendeu nada, o Paulo Coelho se referiu a Paola, que no estudo a Paola é a assessora da deputada, está sentada ali Minha amiga acompanhando a Paola. entrevista. Sim. Nossa colega de trabalho. Paulo, quando iniciou-se essa discussão, né, do ano eleitoral, que seria em 2014, que iniciou em 2013, o projeto inicial meu era a reeleição. Porque eu acho que com o governo do lado, eu acho que eu ia poder ajudar muito mais, porque foi uma certa frustração em alguns momentos, principalmente na região, tudo alagado, estrada, gente ilhado, todo dia liga gente para mim, chorando, toda hora. Então, dá uma frustração quando você trabalha com um governo irresponsável, que hoje é o do governador Silvão. Quando houve a oportunidade que Pedro Tax estaria disposto a vir para essa competição,
para essa disputa, me animou. Falei, eu vou para a reeleição, eu acho que agora sim eu vou conseguir me realizar aqui na Assembleia. E foi o primeiro projeto inicial, como quase todos os parlamentares. O primeiro é a reeleição. Quando houve a saída do deputado federal Valtenir do PSB, foi onde nós tivemos hoje, eu passei para vice-presidente do partido, nós começamos a construir o partido no estado do Mato Grosso, a reestruturar ele, Mauro Mendes, prefeito da capital, com seus afazeres. Então isso começou a criar uma perspectiva nova. Foi quando despontou o meu nome para ser uma possível vice. Eu nunca falei de ser vice. Foi as pessoas que falaram que dentro do PSB ele seria legítimo. Por ser mulher. Não, ele seria legítimo por querer uma vaga na majoritária, que nós nunca negamos o PSB de querer essa vaga na majoritária e ainda queremos. Que o prefeito Mauro Mendes defende, inclusive, com veemência, o presidente do partido. Agora, dentro do PSB surgiu o meu nome como uma liderança. Então, mas quem colocou o seu nome como suposta vice do Pedro Tax foi o seu marido, Oscar Bezerra, ex-prefeito de Juara. Não, ele colocou dentro do partido PSB, não foi ele que falou. Foi o partido que comentou dentro e outras pessoas falou que seria uma oportunidade. Compraram a ideia. E vou te falar, não nego que em ser uma possível vice de Pedro Tax. Vou encarar e acho que eu tenho muito a somar nessa conjuntura. Só que ninguém é candidato a vice. Eu nunca vi ninguém ser candidato a vice. O meu projeto hoje é deputada, eu sou pré-candidata a deputada federal. Porque o partido hoje tem um compromisso de fazer, no mínimo, uma vaga para federal com a nacional. A senhora não vai mudar não, né? Porque daqui a pouco você vai falar que quer ser senadora também, aí não vou entender mais nada também aqui. Estadual, agora é federal. Se o partido achar melhor eu como senadora... Tá vendo? E aí? Deu corda? Nada, o projeto eu tô brincando, federal. mas então você já bateu o martelo e o seu marido, o Oscar Bezerra, ex-prefeito de Juara, sairia a federal. A estadual. A estadual. Agora, porque daí trocou, né? Falando em Oscar Bezerra, eu não posso deixar de perguntar, ele se envolveu numa polêmica no ano passado, em meados de julho, se não me falha a memória, ele chegou a agredir o deputado Dilmar Dalbosso com golpes de burduna. Como é que ficou essa relação da senhora na Assembleia com o colega Dilmar a partir daí? Na verdade, no início se criou um clima um pouco esquisito dentro da Assembleia, porque a mídia divulgou isso há muito tempo, cada hora falava uma coisa, um rebatia, o outro. Mas eu com o Dilmar não tenho problema nenhum dentro, tanto é que fazemos parte do mesmo bloco, ele é líder do nosso bloco, com o meu apoio, então não teve desgaste nenhum. Foi um caso isolado, onde os dois vão responder na justiça, e é aquilo que eu falei. Oscar Bezerra hoje é um CPF, Luciane Bezerra é outro CPF. Falando em questões de justiça, deputada, essa semana o desembargador Rui Ramos remeteu ao Tribunal Regional Federal uma denúncia, um processo contra a senhora que é acusada pelo Ministério Público Estadual de falsificar documento de autorização para transporte de produto florestal, para ludibriar a fiscalização do IBAMA. Como é que está isso, deputada? Como é que a senhora está se defendendo dessas acusações? Na verdade, André, ninguém chuta cachorro morto. Isso é na vida. E na política não podia ser diferente. Nós sabemos que os órgãos fiscalizadores hoje, principalmente federais, eles caracterizam hoje o produtor como bandido. Você não tem direito de defesa na hora que você recebe um auto de inflação. Você é considerado um bandido naquela hora e depois você tem que se defender. A senhora e o seu marido são donos de madeireira em Juara. Nasci dentro de uma madeireira. Tenho orgulho de falar que sou filha de madeireiro, fui madeireira, não mais, porque devido à política nós desfazemos dessa atividade nossa, hoje só mexemos mais com agricultura e a pecuária. Então dentro disso, foi nessa época, em 2009, que a ATF é uma guia para transporte de madeiras, de manejo, e nesse ponto o IBAMA, um fiscal, pegou um caminhão e falou que havia uma irregularidade, fez um auto de coisa. E quem assina as ATFs, a deixar bem claro, eu fui intimada porque eu era proprietária da empresa, e o meu irmão, mas quem assinava era a questão administrativa da empresa, tudo. Então nós fizemos a defesa, e quando foi, o Ministério Público acatou e ofereceu a denúncia, aí veio esse auto de inflação, ele veio em 2010, ele foi enviado para o Tribunal de Justiça, só que em 2010 eu já estava eleita, então eu tenho o fórum prerrogativa, prerrogativa do fórum. Então nisso foi onde o desembargador se colocou que ele não teria competência para julgar, e o procurador do Estado deu que o caso era para arquivamento, porque já era de muito tempo e não tinha provas
suficiente, dependendo da minha defesa que foi feito. Mas como o Tribunal de Justiça acha que não é competência deles, enviou para o órgão de competência. Mas não fui ainda escutada, está em análise de defesa, não tem nada a ver. O sensacionalismo foi feito porque sou produtora, defendo o produtor e sou deputada, está o nome aí em evidência. Então foi mais isso, mas não tem problema nenhum, nunca burlei a lei, principalmente nesse setor madeireiro, e defendo todos os segmentos, principalmente madeireiro. Deputada, falando em evidência, o que está em evidência muito hoje em Cuiabá são as obras da Copa, aliás, intermináveis obras da Copa. E aí, deputada, existe alguma possibilidade do VLT ou de outras obras que foram contratadas no regime de RDC, caso não sejam concluídas dentro do prazo que o RDC manda, pararem de uma vez e não acontecerem mais? Era uma preocupação. Aí ontem, essa semana, houve na casa uma sabatina com o secretário Maurício e eu fiz esse questionamento e ficamos sabendo nessa que foi aditivado esse contrato até 31/12/2014 de RDC. Por quê? Porque a empresa não concluiria o VLT até junho, que estava no contrato, e isso o Estado assumiu a responsabilidade e falou, não, a empresa não vai entregar o VLT porque nós não fizemos a nossa parte. Não fizemos as desapropriações e tantas outras coisas. Aí a CAB não fez a parte dela, então todo mundo tem culpa nesse processo. Então nós vamos aditivar esse processo, esse contrato até final de dezembro. E há uma informação muito forte, André, que o consórcio, ele está pensando em desistir e entregar a obra do VLT em Cuiabá. E aí eu quero ver, vai ser um elefante branco, uma guerra judicial, vai ser um imbróglio jurídico. É esse o legado que nós vamos receber da Copa. O consórcio VLT Cuiabá Várzea Grande está querendo abrir mão da obra, é isso que você está dizendo? Por quê? Vai entregar a obra e largar do jeito que eles têm uma responsabilidade muito grande na mão. E depende do governo, depende de empresas, depende de prefeituras. E na hora de assinar o contrato, achou que ia ser tudo às mil maravilhas. Ia pegar o valor, eu vou concluir, eu tenho o projeto. E agora está tendo as dificuldades. Só estão fazendo lambança, vamos falar a verdade. Eu não estou aqui para agradar ninguém, está fazendo lambança. Né? Então, uma delas é colocar trilho lá no viaduto da Fernando Corrêa, que não tem nem previsão de chegar o VLT lá, tá de brincadeira. Então, são essas atitudes que eu falei lá atrás quando eu falo. E muitas vezes, Paulo, quando você me cobrou, por que às vezes a gente não vai muito mais enfatizado, falando na imprensa essas coisas que a gente tenta fazer debaixo de um quieto para conseguir as provas? É justamente isso. Você fala, 2 dias de imprensa, nada se resolve e, eu fiz a minha parte, consciência tranquila, mas e o resultado final? O povo quer saber, o povo quer que vai preso quem roubou, que a obra seja concluída com qualidade, é isso. O voto dele foi para isso, para tratar o dinheiro público com responsabilidade, com respeito. E dentro disso, o VLT vai ser uma preocupação. E mais, digo mais, André, muito se fala no interior que o interior está esquecido por causa da Copa. E não é verdade. O interior hoje está esquecido porque não é prioridade para essa gestão. Você precisa falar que o interior não está esquecido. Está recebendo recursos. Não, ele não é prioridade para essa gestão. Aliás, nem para essa nem para outras, né? Nunca foi. O interior aqui sempre foi esquecido. Quem conhece o interior do estado quem vive no sabe, interior. Quem vive no interior sabe a dificuldade que é. O governador Sival Barbosa é do interior. É do interior, né? Se elegeu em cima, era uma esperança, em cima né? da bandeira municipalista, né? Sabe por quê, Paulo? A grande maioria, se pagou, foi mínimo. Mas a maioria, mais de 90%, 95% desses 7 bilhões que endividamos o Estado nessa gestão de Silval Barbosa, vai começar a pagar no próximo governo. Até 2000 e lá vai ainda alguns anos que vai pagar. Então o dinheiro do Estado não está indo para pagar obras da Copa. O dinheiro do Estado está entre os dedos, que é o que eu te falei. E dentro disso é a preocupação. Temos que colocar um governador onde tem a responsabilidade de fazer as mudanças necessárias nesse A senhora quer dizer que muita gente acabou enriquecendo com o advento da Copa, quer dizer, Cuiabá não aproveitou como deveria aproveitar, as obras a gente está vendo que, né, não andam, né? E o que a senhora está querendo dizer é que muita gente se aproveitou disso e acabou ficando rico? Olha, eu não posso quando a senhora diz escorrer pelos dedos? Eu não posso, não. Quando eu falo de escorrer pelos dedos, é justamente esses orçamentos, esses dinheiro, esses recursos que não entram lá no cofre do Estado.
que não entra na conta do Estado, não é dividido com a saúde, com a educação e com os municípios. Essa é a grande preocupação. Então, muitas vezes o município coloca a culpa tudo da Copa, porque tem ponte rodada, não tem estrada, não tem saúde, tem criança estudando debaixo de lona. Não é a Copa. Agora, que a Copa está nos preocupando, está. É um investimento, vai ser uma dívida que vai ficar aí, mas também vai ter muitos benefícios Não é possível que a senhora não saiba me responder a propósito dessa situação do interior. Está descoberto, o interior não recebe recursos do Estado. Tem um tal do MT integrado aí, que uns dizem que não está funcionando. A senhora consegue responder como parlamentar e como parlamentar de oposição aonde está o dinheiro do FETAB, os 30% que foram aprovados pela Assembleia Legislativa para que o governo destinasse às obras da Copa? Onde que está esse dinheiro? Porque a senhora própria já levantou suspeitas que esse dinheiro não estaria sendo bem aplicado, estaria servindo para pagar servidores, fugindo da razão principal. Onde que está o dinheiro? E o interior está compreendendo que Cuiabá está sendo contemplada e vamos ficar quietinho até uma segunda ocasião? Na verdade, o interior está muito chateado com essa situação, porque sabemos que a Copa veio e vai beneficiar a Baixada Cuiabana. Só que todos eles Teoricamente. sabem... Teoricamente. Mas todo mundo sabe, André, tá? que a Baixada Cuiabana é a porta de entrada do Estado. Então, todos nós sabemos que se aqui tiver com uma estrutura, aqui tiver sendo bem apresentado a imagem do Mato Grosso, o interior todo ganha, porque o interior hoje não depende só dessa imagem, e sim de investimento. Não, mas é o que eu estou falando. O camarada chega em Cuiabá, ele tem a impressão de estar chegando numa zona de guerra. Diria pelo táxi, chegando em Cabu. Uma cidade suja, uma cidade mal planejada, uma cidade cheia de buracos, e não era assim 4 anos atrás. Mas, às vezes, para uma melhora, a gente vai passar por isso. Vamos ter ainda fé. Estamos aproveitando mal o advento da Copa. A gente esperava muito mais. E o dinheiro? Aquilo que eu perguntei para a senhora. Não que a senhora seja dona do cofre, mas a senhora deve ter cobrado, e as respostas vieram? Cobrei, e uma das inseguranças das respostas que eu tive em relação ao FETAB foi: a Cefaz respondeu que 30% do valor do FETAB estava indo para a secretaria, para a Secopa. A Secopa respondeu que até no momento não tinha entrado 1 centavo nos cofres da secretaria. Então, são contradições que nós temos. Não se sabe se 300 são 500 milhões, que nem a senhora falou antes. E o resto dos 70%, todos nós sabemos que está na fonte 100 e o Estado está usando conforme ele acha necessário, principalmente para pagar a folha de pagamento. Esse é o dinheiro do FETAB. Aí vem falar na logística, aí vem falar... Mas o MT integrado está dando certo, fala que não. Não, o MT integrado é um sonho para Mato Grosso. Hoje, quem for contra o MT integrado não sabe as dificuldades. O governo propagandeia aos 4 cantos que está dando certo, já está colocando em prática. A tua região, inclusive, já tem sinalizações de coisas. O problema hoje do MT integrado é que ele demorou, porque ele não tinha projeto. O Estado não tinha projeto para iniciar o MT integrado. Ao contrário do que foi dito lá atrás, que ia perder o financiamento porque os projetos estavam tudo prontos se não fizesse logo a lei na Assembleia. E nós fizemos, confiando que o Estado estava com os projetos básicos prontos. E não estavam. Então, aí que eles foram atrás de fazer. Dentro disso, agora está sendo executado. O MT integrado vai terminar agora com o governador Silval? Não. O MT integrado, no máximo, 10% se o governador Silval chegar a entregar a parte do MT integrado. Mas o próximo governador tem um compromisso de entregar o MT integrado, concluir, mas com responsabilidade, porque tem obras já que está no Ministério Público por falta de investimento certo e de obra bem feita. Para encerrar, deputado, nosso tempo está se esgotando. A senhora acredita realmente no que o Maurício falou a semana passada? Maurício Guimarães, secretário da Secopa, de que entrega o VLT pronto em dezembro? Não. E eu acredito que de duas uma. Ou nós vamos ficar com um elefante branco no centro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, ou vai se demorar de 2 a 3 a 4 anos para se concluir. E se concluir, amém. O meu medo é ficar um imbróglio jurídico, porque daí a empresa vai entrar, o Estado vai entrar notificando que o próximo governador vai ter que fazer isso, a empresa vai entrar se defendendo, vai entrar com liminar, o Estado derruba liminar, faz um mês, a empresa entra de novo com uma liminar, vai virar um imbróglio jurídico. A deputada, o André falou que era a última, mas a última dele. A minha última é que São Paulo foi. Afinal de contas, esse governo não tem nada que preste, não, deputada, porque estamos aqui há mais de meia hora conversando sobre
mais basicamente essa situação do governo, a situação sua de deputado de oposição em relação ao governo. E a senhora não falou nada de positivo desse governo. Não tem aquilo que a senhora poderia apontar. Ó, isso está funcionando. Daqui a pouco o André vai chamar aqui o secretário de Saúde, que... Jorge Lafetá, que está aqui no estúdio já. Jorge Lafetá, que é uma pasta complicada, que teve muita polêmica, inclusive, e a senhora mesmo já questionou bastante. Não tem hoje, assim, ó, Paulo, isso aqui eu tiro o chapéu. Os repasses aos poderes. É o Mas único isso aí é que constitucional. É o único que tem dia. Porque aos municípios eles não estão repassando, na saúde agora que deve ter feito uma... mas não estava passando. Então, ou seja, não tem nada. A única coisa que hoje o governo cumpre é os repasses constitucionais com os poderes, vamos dizer assim, que é noticiado a cada dia aí, que aí o Estado arrecadou mais, houve uma suplementação para A ou para B, aí é bom. Deputada, a senhora mostra uma pessoa de oposição firme. A senhora é feliz como política? Hoje sim. Eu já tive meus momentos de frustrações. É mesmo? Em deixar a família, deixar minhas filhas, deixar minha casa, muitas vezes o meio familiar, meus amigos. E você tentar fazer as coisas e as coisas não andar, você ir na sua base, ver as necessidades e você chegar aqui, não ter a sensibilidade do governador de querer resolver. Então já houve um pouco esse conflito será que eu estou no lugar certo? Será que eu devo continuar ou não? Mas hoje eu sou feliz porque eu sei para que vim, eu sei que eu posso ajudar muito o estado do Mato Grosso e eu sei que esse governo tem dias e horas para acabar. E o próximo governador vai fazer um diferente nesse estado. Eu acredito muito no nosso pré-candidato, senador Pedro Taques, por mais que está sendo aí muita gente falado, em exemplo disso, o próprio Lúdio vem querer falar dele, eu acho que quem é essa pessoa para falar hoje em alguns debates aí que ele vem falando do senador Pedro Taques, o senador mais respeitado do Brasil, um trabalho excelente. Que apoiou o Pedro Taques na eleição passada, o Lúdio Cabral apoiou. Sim, mas hoje não vale mais. Então ele vem falando algumas coisas, quem é ele? Olha o passado, começa a ver as coisas que ele tem também. Talvez por isso a pergunta do Bruno, se a senhora está feliz com a política, né, Bruno? Então, eu acho assim, porque a política é lugar de gente séria, Bruno. Claro que não é fácil, porque você ir para o caminho mais fácil, mais flexível, é muito mais animador. Teoricamente é lugar de gente sério. Tudo bem. Deputada, 30 segundos para as considerações finais da senhora. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Não. André, obrigada. O secretário Lafetá está aguardando lá. Eu nem falei mal da saúde, não, em respeito ao secretário, que eu estou confiando que ele vai arrumar essa pasta. Mas deixar aqui um grande abraço Missão em glória, viu, secretário? Agradecer o convite de estar aqui, pretendo vir outras vezes, se for convidada. Obrigada, Bruno. Com certeza. O Paulo é um amigo já nosso, já de antiga. E parabenizar o programa e que continue assim. Obrigado. O povo matogrossense merece esse respeito. O povo matogrossense merece saber o que realmente está acontecendo no cenário político da capital. Esse programa nós entramos em Sinop, região de Sinop, região da Ramutum e também na região sul do estado, com base em Rondonópolis. A senhora está sendo vista em Rondonópolis, em Sinop, em toda essa região também. Que bom, que bom. Obrigado, deputada. Boa sorte para a senhora vai precisar. Tá Amém. Bom? Você em casa não sai daí, daqui a pouquinho, entrevista com o secretário Jorge Lafetá, o secretário de Saúde do estado de Mato Grosso. É um instante só. Até já.